Bem-vindos ao TISUS Sistemas. Caso bem recente, envolveu influenciador Felca, ameaças online, prisões, até acesso indevido a sistemas sigilosos da polícia. Bota aqui rapidinho, deixa ele entrar ali. Eu vou mostrar pra vocês. Bota aqui montando a cena, bem isso, sabe? Olha aqui, só pra gente registrar, que a gente viu ali tava a plataforma aberta aqui da Segurança Pública aqui do estado de Pernambuco, e a gente viu algumas conversas onde ele fazia a venda desses acessos. As pessoas pagavam aqui a ele passava informações quanto ao RG, CNH, dava informações completas dessas pessoas, quer dizer, fica bem configurado que ele tinha um acesso privilegiado à plataforma aqui da Segurança Pública daqui do estado de Pernambuco. Parece um novelo bem complicado de crimes digitais, né? Então, a nossa missão aqui é tentar desenrolar esse novelo, entender o que realmente aconteceu e o que isso tudo significa pra gente. Exato. O próprio Felca contou que recebeu ameaças de morte. Coisas horríveis, né? Nossa. E isso levou ele, claro, a reforçar a segurança pessoal dele. Passou a andar com um carro blindado, contratou seguranças. Uma situação bem tensa. Que coisa terrível. E foi nesse ponto que o Google entrou na história, mas não como vilão da história, e sim como parte da solução, digamos. Exatamente. Com essas ameaças claras, né, a equipe jurídica do Felquepper foi para a Justiça de São Paulo, e a Justiça então determinou que o Google quebrasse o sigilo daquela conta de e-mail específica, de onde tinham saído as ameaças. Isso significa que o Google foi obrigado, por lei, a fornecer dados que pudessem ajudar a identificar o autor, sabe? Informações como os endereços de IP usados para acessar a conta, dados cadastrais que a pessoa deu quando criou o e-mail, enfim, tudo para ajudar na investigação da polícia. Entendi. Quer dizer, foi uma ação direcionada pela Justiça para investigar um crime específico e essa investigação deu resultado? Conseguiram achar os responsáveis? Sim, deu resultado. A investigação avançou e levou a polícia até Olinda, lá em Pernambuco. Lá eles prenderam 2 jovens, Caio Lucas Rodrigues dos Santos e Paulo Vinícius Oliveira Barbosa. Os 2 com 21 anos. Só que a história não parou aí, né? A prisão deles acabou abrindo uma porta para algo, bem maior e mais preocupante ainda. Maior como assim? Eles não eram só os caras que mandaram as ameaças pro Felca? Pelo que as fontes indicam, as ameaças eram só, a pontinha do iceberg. No momento em que a polícia chegou para prender eles foram pegos no flagra acessando ilegalmente um sistema chamado Polícia Ágil. Pensa nesse sistema como um banco de dados da Segurança Pública de Pernambuco, mas que, segundo consta, também permitia consultar informações de outros estados. Bem sério. Meu Deus! E aí a investigação descobriu que o Caio, um deles, comprava credenciais de acesso login e senha mesmo para esses sistemas sigilosos. Ele teria comprado, inclusive, o acesso de um policial militar. E negociava isso em grupos de Telegram. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Eles compravam senhas de policiais no Telegram para poder acessar sistemas restritos da própria polícia. E? Como ele aprendeu a fazer essas coisas? Pois é. As fontes mencionam algo que parece até mentira, né? Ele teria aprendido técnicas de invasão assistindo o tutorial no YouTube. No YouTube? É. Isso mostra uma audácia e uma facilidade de acesso a esse tipo de conhecimento que é, no mínimo, preocupante. Chocante. E o que eles faziam com esse acesso ilegal era só pra, ficar olhando por curiosidade? Quem dera fosse só isso, né? A situação era bem mais grave. Eles não só ficavam consultando dados sigilosos de cidadãos, tipo informação de RG, CPF, endereço, registro policial, de gente do Brasil todo. Como transformaram isso num negócio. Eles vendiam essas consultas por valores que parecem até piada, entre 20 e 40 reais, nesses mesmos grupos online onde eles compravam os acessos. 20 reais? É, o que a gente chama tecnicamente de exfiltração de dados, né? O roubo e a retirada não autorizada de informação de um sistema seguro. Vender dados sigilosos de cidadãos por 20 reais? E parava por aí ou ficava ainda pior? Ficava pior.
Um deles confessou no depoimento que, com esse nível de acesso que eles tinham, eles poderiam até mesmo inserir mandados de prisão falsos contra pessoas, imagina, contra quem eles quisessem prejudicar. Inserir mandados de prisão falsos. Isso nossa, é assustador demais. E tem mais. Há a suspeita de que eles usavam esses dados roubados para abrir contas bancárias, fazer movimentação financeira irregular, o que pode indicar lavagem de dinheiro também. Meu Deus! E as fontes mencionam mais alguma coisa? Lembro de ter lido algo sobre uma conexão com exploração infantil. Isso procede? Sim, essa é talvez a parte mais sombria de tudo isso. A polícia está investigando a ligação deles com um grupo numa plataforma chamada Discord. E esse grupo seria voltado especificamente para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse grupo, desafios seriam propostos para estimular abusos, esse tipo de coisa horrível. Uma das fontes até cita o secretário de Segurança Pública de São Paulo, afirmando que o Caio vendia material de pornografia infantil. Nossa Senhora! Isso conecta de uma forma muito perturbadora com o tema original do vídeo do Felca, né? A questão da proteção das crianças e adolescentes online. Parece que tá tudo interligado. Exatamente. O caso começou com ameaças a um influenciador por causa de um vídeo sobre proteção infantil e acabou revelando uma rede criminosa que, supostamente, também lucrava com a vulnerabilidade de menores e com a venda de dados sigilosos de cidadãos, dados acessados ilegalmente de sistemas que deveriam ser super seguros. É um cenário bem complexo. Esse emaranhado todo de crimes que você descreveu, ameaça, acesso ilegal, venda de dados, suspeita de exploração infantil, lavagem de dinheiro. Nossa, isso levanta na hora a questão, como é que a nossa legislação lida com isso tudo? A gente tem leis preparadas para esse tipo de cenário digital tão complexo? Olha, a gente tem um conjunto de leis que tenta acompanhar essa evolução digital, né? Mas a aplicação ainda tem muitos desafios. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, lá de 2014, foi um passo super importante. Ele estabeleceu princípios como a neutralidade da rede, a privacidade, a liberdade de expressão, coisas fundamentais. Depois veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Que é tipo a nossa versão da GDPR lá da Europa. A LGPD basicamente veio para dar mais controle para a gente sobre nossos próprios dados, sabe? E para obrigar empresas e o governo a serem muito mais cuidadosos sobre como coletam, usam e principalmente como protegem essas informações. Vazamentos ou uso indevido, como essa venda de dados que os suspeitos praticavam, podem gerar multas bem pesadas. Certo. E mais recentemente, a Lei 14.155 de 2021 aumentou as penas para fraudes cometidas por meio eletrônico. Então, assim, o arcabouço legal existe e está sendo reforçado. Ok, então a gente tem as leis, mas as fontes acadêmicas que nós recebemos, elas apontam que, na prática, a coisa não é tão simples assim, né? Quais são os desafios reais para aplicar essas leis e conseguir punir os criminosos? São muitos, viu? Primeiro, a identificação. Os criminosos usam várias ferramentas para esconder quem são. Usam VPNs, que mascaram a origem da conexão, usam servidores proxy, muitas vezes operam em partes da internet que são mais difíceis de rastrear, como a Deep Web ou a Dark Web. Segundo a perícia, investigar crime digital exige um conhecimento técnico muito especializado. E nem sempre a gente tem peritos suficientes ou os equipamentos certos. E as provas digitais são voláteis, né? Podem ser apagadas muito fácil, o que dificulta bastante a investigação. Entendo. Terceiro, a questão transnacional. Muitos crimes são cometidos de um país para atingir vítimas em outro. Isso complica demais a cooperação entre as polícias e as justiças dos países. E por fim, como uma das fontes acadêmicas que a gente viu ressalta, ainda falta muita conscientização por parte dos usuários. Essa fonte menciona um aumento de 20% nas tentativas de fraude digital no Brasil em 2022. Muita gente ainda clica em link perigoso, usa senha fraca. Falando nisso, em usuários e plataformas, a gente viu o Google colaborando com a justiça no caso do Felca, mas por outro lado, as fontes citam o Telegram sendo usado para vender senha de sistema policial e o Discord como possível ambiente para esses grupos de exploração infantil.
qual que é o papel e a responsabilidade dessas plataformas nisso tudo? Elas não deveriam impedir que isso acontecesse lá dentro? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E está no centro de muitos debates hoje em dia. Inclusive sobre a regulação das redes sociais, como aquela transcrição da entrevista do YouTube que a gente recebeu aborda bem. Existe uma tensão constante aí. De um lado, a sociedade cobra mais responsabilidade das plataformas, para que elas removam conteúdos ilegais mais rápido, para que colaborem com as investigações. Uma das fontes até cita uma decisão judicial recente que responsabilizou uma plataforma por ter hospedado conteúdo de pornografia infantil, usando o Marco Civil como base legal para isso. Entendi. Mas e o outro lado dessa tensão? Qual é? O outro lado é o medo de que regras muito rígidas ou uma moderação muito agressiva por parte das plataformas acabe levando à censura. Acabe prejudicando a liberdade de expressão, que também é um direito fundamental garantido lá no Marco Civil. As plataformas usam algoritmos para organizar o conteúdo que a gente vê, né? Mas esses mesmos algoritmos, às vezes sem querer, podem acabar conectando pessoas mal intencionadas ou facilitando a disseminação de atividades ilegais, como a delegada mencionou naquela transcrição que a gente viu. A LGPD e o Marco Civil tentam definir quando a plataforma é responsável. Mas a interpretação dos tribunais ainda varia muito, sabe? Especialmente quando o crime é cometido por um usuário contra outro dentro da plataforma. É complicado. Parece um equilíbrio bem difícil de achar mesmo. Bom, diante desse cenário todo, que é complexo e, vamos ser sinceras, um pouco assustador até, o que pode ser feito? Como as organizações, especialmente essas que guardam dados tão sensíveis como a polícia, e como nós, usuários comuns, podemos nos proteger melhor? A fonte da Fortinet sobre exfiltração de dados deu umas pistas, né? Sim, deu sim. A proteção eficaz, ela precisa de várias camadas, sabe? Para as organizações, especialmente órgãos públicos ou empresas com dados críticos, não basta ter só um antivírus instalado. É preciso investir em segurança mais robusta. A gente está falando de coisas como firewalls de próxima geração, os NGFW. Pensa neles como porteiros muito mais inteligentes que analisam não só quem entra e sai, mas o que a pessoa está carregando. Sistemas CIEM. Isso é como se fosse um centro de controle de segurança que fica de olho em tudo que acontece na rede, 24 horas por dia, procurando qualquer atividade estranha. Tipo um segurança de shopping olhando dezenas de câmeras ao mesmo tempo. Entendi. Uma vigilância constante. Exato. E também sistemas de detecção de intrusão, os IDS, que disparam alarme se alguém tentar forçar a entrada. São ferramentas para detectar e bloquear acessos não autorizados, como esse que aconteceu lá no Policiágio. Ok, isso para as grandes organizações. E para a gente? Para o cidadão comum? Aquele que está ouvindo a gente agora e talvez pensando, será que a minha senha do e-mail está segura? E a do banco? Voltando um pouco àquela provocação do título inicial. Para nós, usuários comuns, a base ainda é o que a gente chama de higiene digital. Isso significa o quê? Primeiro, usar senhas fortes, longas, misturando letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos. E o mais importante, senhas diferentes para cada serviço. Isso é crucial, né? Nada de usar a mesma senha para tudo. De jeito nenhum. Nada de usar a mesma senha do e-mail no banco e na rede social. E sempre que for possível, ativar a autenticação de 2 fatores, o 2FA. Aquele código extra que chega por SMS ou aplicativo. Esse mesmo. É uma camada a mais de proteção. Como ter uma segunda tranca na porta de casa, sabe? Ajuda muito. E além das senhas fortes e do 2FA, o que mais a gente pode fazer? Educação e atenção constante. Aprender a desconfiar é fundamental. Reconhecer as tentativas de phishing, aqueles e-mails ou mensagens que parecem verdadeiros, mas na verdade querem roubar seus dados. Não clicar em links suspeitos, não baixar anexos de quem a gente não conhece direito. Ter muito cuidado com rede Wi-Fi pública, que pode ser bem insegura, e desconfiar sempre de downloads de fontes não oficiais. A fonte da Fortinet também fala em bloquear canais de comunicação não autorizados e impedir o roubo de credenciais. No fundo, a maior proteção vem da consciência do risco.
Entender que, sim, os seus dados podem ser roubados e vendidos por R$ 20 na internet, como aconteceu nesse caso que a gente está discutindo, talvez seja o melhor incentivo para a gente levar a segurança mais a sério. Analisando tudo isso que a gente conversou, fica uma sensação meio complexa, né? A gente tem leis, a gente tem tecnologia, mas um caso como esse mostra jovens comprando acesso a sistemas policiais sigilosos no Telegram, aprendendo técnica de invasão no YouTube e vendendo dados de cidadãos abertamente. O que isso diz pra gente sobre o estado atual da nossa segurança digital? Olha, levanta uma questão bem incômoda, mas que é fundamental. Qual é a real eficácia das nossas defesas? E da nossa capacidade de fiscalizar nesse ambiente digital que é tão vasto, tão interconectado e muitas vezes tão anônimo? Até que ponto a gente consegue realmente proteger informações que são vitais para a segurança pública e para a privacidade de todo mundo? E como é que a gente pode responsabilizar quem comete crimes escondido atrás de uma tela, muitas vezes usando plataformas globais ou em cantos mais obscuros da internet? E o mais difícil, como fazer isso sem que as medidas de segurança acabem ferindo outros direitos importantes, como a privacidade ou a liberdade de expressão? É uma batalha constante, sabe? Esse cabo de guerra entre segurança, liberdade e responsabilidade no mundo online. E, sinceramente, parece que a gente ainda está longe de encontrar um ponto de equilíbrio definitivo para isso. É uma reflexão muito importante para todos nós, com certeza, e com ela a gente conclui a nossa análise de hoje. Foi um caso que começou com ameaças a um influenciador, mas que acabou nos levando a discutir falhas graves em sistemas públicos, o mercado ilegal de dados, os desafios das nossas leis digitais aqui no Brasil e a responsabilidade que todos nós temos nesse ecossistema. E para registrar, o diretor e editor deste roteiro é um engenheiro de software com pós-graduação e especialista em segurança da informação, especialista em pentest e hacking e pesquisador em perícia computacional, Clayton. Queremos convidar todo mundo a acompanhar o conteúdo do podcast TISUS Sistemas. A gente está tanto no YouTube quanto no Spotify, sempre trazendo essas discussões sobre segurança. E claro, se você achou este conteúdo útil, se te ajudou a entender melhor os riscos e como se proteger, por favor, curta e compartilhe. Ajuda demais a levar esse conhecimento sobre segurança para mais gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.